Você já parou para observar uma folha caindo de uma árvore? Aquele movimento suave, aparentemente aleatório. Parece tão insignificante, não é mesmo? Mas, e se eu te dissesse que até mesmo esse pequeno evento está sob o controle de Deus? Hoje, quero conversar com você sobre uma verdade poderosa que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta os desafios da vida. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Em Mateus 10, 29 e 31, Jesus nos diz: não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Você está ouvindo isso? Se Deus se importa com pequenos pássaros, se Ele sabe exatamente quando cada folha cai de uma árvore, quanto mais Ele se importa com você. Tantas vezes nos sentimos abandonados, como se Deus tivesse esquecido de nós, ou como se nossos problemas fossem insignificantes demais para merecer sua atenção. Mas essa é uma mentira que o inimigo quer que acreditemos. Permita-me perguntar, o que está te tirando o sono neste momento? Que preocupação está consumindo seus pensamentos? Que medo está sufocando sua fé? Seja qual for sua resposta, quero que saiba, esse problema não pegou Deus de surpresa. Ele não está desesperado buscando uma solução. Ele não está confuso sobre como ajudar você. Quando compreendemos verdadeiramente que Deus está no controle de cada detalhe, mesmo dos que parecem insignificantes, nossa perspectiva muda completamente. Nossas preocupações começam a parecer menores, não porque elas não importem, mas porque aquele que pode resolvê-las é infinitamente maior. Você já sentiu aquela sensação sufocante de tentar controlar tudo em sua vida, planejar cada detalhe, prever cada problema, tentar garantir que nada dê errado? Como isso tem funcionado para você? Deixe-me adivinhar. Não muito bem, não é mesmo? Somos tão limitados em nossa capacidade de controlar as circunstâncias. Podemos fazer planos, tomar precauções, mas no final das contas, há tantas variáveis que simplesmente não estão em nossas mãos. Em Provérbios 19, 21, lemos: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É aqui que entra a beleza desta verdade. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Quando realmente internalizamos isso, algo maravilhoso acontece. Somos libertos da exaustiva tarefa de tentar controlar tudo. Pense nisso por um momento. Se até mesmo o cair de uma simples folha está sob o controle soberano de Deus, quanto mais os grandes eventos de nossa vida. Se Ele cuida de detalhes tão pequenos com tanta atenção, como não cuidará de você, que foi criado à sua imagem e semelhança? A pergunta que precisamos nos fazer não é: Deus está no controle? Mas sim, estou disposto a confiar no controle de Deus? Talvez você esteja passando por uma tempestade neste momento. Talvez os ventos estejam tão fortes que você sinta que será arrancado como uma folha frágil. Talvez você esteja se sentindo como aquela folha caindo, sem controle, sem saber onde vai pousar. Durante uma tempestade, muitas folhas caem das árvores. Isso parece caótico, aleatório, mas para Deus não há acaso. Cada folha cai exatamente quando e onde Ele permite. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: não tema, pois estou com você. Não se assuste, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pense em um momento em que você enfrentou algo que parecia impossível de superar. Talvez uma doença, a perda de um emprego, um relacionamento desfeito, uma traição profunda. Como você se sentiu? Perdido? Abandonado? Como se Deus tivesse virado as costas. Agora, olhando para trás, você consegue ver como Ele estava trabalhando, mesmo quando você não conseguia enxergar? Como Ele estava preparando um caminho quando parecia não haver saída? Este é o paradoxo da fé.
Às vezes, Deus parece mais ausente justamente quando está mais ativo em nossas vidas. Assim como o escultor que precisa dar golpes fortes no mármore para revelar a obra de arte, Deus às vezes permite circunstâncias difíceis para moldar nosso caráter e revelar sua glória. Mas se Deus controla tudo, por que Ele permite o sofrimento? Esta é uma pergunta que muitos de nós fazemos, não é mesmo? É importante entender que permitir não significa causar. Deus não é o autor do mal ou do sofrimento. Mas em sua soberania, Ele pode usar até mesmo as circunstâncias mais dolorosas para cumprir seus propósitos perfeitos. Em Romanos 8:28, Paulo nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus age em todas as coisas para o bem. Há uma diferença crucial aqui. Quando uma folha cai de uma árvore, ela não está fazendo isso porque quer. Ela está respondendo a forças naturais, às estações, ao ciclo da vida. Mas mesmo esse processo natural está sob o controle soberano de Deus. Da mesma forma, muitas das dificuldades que enfrentamos não são causadas diretamente por Deus, mas estão dentro do domínio de sua soberania. E assim como a folha que cai se torna adubo para o solo, nutrindo novas vidas, nosso sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus, pode se tornar a base para um novo crescimento espiritual. Você já parou para pensar em como muitas das pessoas mais impactantes na história da fé passaram por imensos sofrimentos? José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos antes de se tornar um líder no Egito. Davi foi perseguido por anos antes de se tornar rei. Paulo enfrentou prisões, açoites e naufrágio antes de escrever grande parte do Novo Testamento. O sofrimento, quando visto através das lentes da soberania de Deus, não é um obstáculo ao propósito, mas muitas vezes é o caminho para o propósito. Em Hebreus 11:1, lemos: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que raramente vemos o quadro completo de como Deus está trabalhando em nossas vidas. É como olhar para o verso de um bordado. Parece uma confusão de linhas e nós. Mas Deus vê o lado direito, o desenho completo que está sendo formado. Quando uma folha cai de uma árvore, ela segue um padrão aparentemente aleatório, dançando ao sabor do vento. Mas cada movimento está sob o controle das leis da física criadas por Deus. Da mesma forma, mesmo quando nossa vida parece estar ao sabor do vento, estamos sempre nas mãos seguras do nosso Criador. Uma das maiores lutas que enfrentamos como crentes é confiar no que não podemos ver. Queremos provas tangíveis de que Deus está trabalhando. Queremos sinais claros de que Ele ouviu nossas orações. Mas e se a verdadeira prova de nossa fé for justamente nossa capacidade de confiar sem ver, de acreditar que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus ainda está no controle? Em 2 Coríntios 5:7, Paulo nos lembra: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Às vezes, tudo o que temos é a promessa de que não cai uma folha sequer sem que Deus permita. E no final das contas, isso deveria ser suficiente. Porque se Ele cuida das folhas, quanto mais não cuidará de você. Algumas pessoas podem pensar: se Deus está no controle de tudo, então por que eu preciso me esforçar? Por que preciso tomar decisões sábias? Por que preciso me responsabilizar por minhas ações? Esta é uma pergunta importante. A soberania de Deus não anula nossa responsabilidade. Na verdade, as duas caminham juntas na Bíblia. Em Filipenses 2:12-13, Paulo nos exorta: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Veja o paradoxo aqui. Somos chamados a pôr em ação nossa salvação,
a fazer nossa parte, mas é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É como um pai ensinando seu filho a andar de bicicleta. O pai segura a bicicleta correndo ao lado, oferecendo estabilidade e segurança. O filho precisa pedalar e equilibrar-se. Ambos têm um papel a desempenhar, mas em última análise, é o pai quem garante que a criança não caia. Assim é com Deus. Ele nos convida a participar ativamente de seu plano, a tomar decisões sábias, a agir com responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, Ele está sempre lá, sustentando-nos, guiando-nos, garantindo que seus propósitos se cumpram. Não é uma questão de ou Deus ou eu, mas de Deus através de mim. Ele trabalha por meio de nossas decisões, nossas ações, nossos esforços, mesmo quando não percebemos. Quando uma folha cai de uma árvore, ela está respondendo a processos naturais, o enfraquecimento do pecíolo, o peso da folha, a força do vento. Mas por trás desses processos naturais está o Deus soberano que estabeleceu as leis da natureza e que sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Da mesma forma, nossas decisões diárias, nossas lutas, nossos sucessos e fracassos são reais e significativos. Mas por trás de tudo isso está o Deus que trabalha todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Efésios 1:11. Talvez a maior lição que podemos aprender com a verdade de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, seja a lição de entregar o controle. Você já notou como é exaustivo tentar controlar tudo em sua vida? Como é desgastante preocupar-se com cada detalhe, antecipar cada problema, temer cada possível resultado negativo? Jesus abordou diretamente essa tendência humana quando disse, em Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A preocupação não adiciona nada positivo à nossa vida. Na verdade, ela rouba nossa paz, nossa alegria, nossa confiança em Deus. E o mais irônico é que, geralmente, nos preocupamos com coisas sobre as quais não temos controle. Mas quando verdadeiramente acreditamos que nem mesmo uma folha cai sem a permissão de Deus, podemos começar a soltar as rédeas. Podemos começar a relaxar nosso aperto desesperado sobre as circunstâncias da vida. Isso não significa que nos tornamos passivos ou irresponsáveis. Pelo contrário, significa que agimos a partir de um lugar de confiança, não de medo. Significa que tomamos decisões baseadas na fé, não na ansiedade. Significa que planejamos para o futuro sem sermos consumidos pela preocupação com o que pode dar errado. Em 1 Pedro 5:7, somos convidados: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Imaginem por um momento uma folha no outono. Ela não se agarra desesperadamente ao galho, tentando evitar o inevitável. Ela não treme de medo, pensando no que acontecerá quando cair. Quando chega o momento, ela simplesmente se solta, confiando no vento para carregá-la, confiando no plano maior da natureza. E se vivêssemos assim? E se, em vez de nos agarrarmos com medo ao controle que achamos que temos, nos soltássemos, confiando no vento do Espírito para nos carregar, confiando no plano maior de Deus? Uma das mais belas promessas das Escrituras é que Deus se preocupa com os detalhes de nossas vidas, não apenas com as grandes decisões ou os momentos cruciais, mas com cada aspecto, por menor que seja. Em Lucas 12:6-7, Jesus diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Pense nisso. Deus sabe o número exato de cabelos em sua cabeça. Isso é um nível de atenção aos detalhes que vai além da nossa compreensão. E se Ele se importa com algo tão aparentemente insignificante como o número de cabelos em sua cabeça, quanto mais Ele não se importa com as coisas que realmente pesam em seu coração. Quando começamos a ver a mão de Deus nos detalhes, nossa vida se transforma. Aquela coincidência
Feliz, talvez seja a provisão de Deus, aquele atraso frustrante. Talvez seja a proteção de Deus, aquele encontro casual com alguém. Talvez seja a direção de Deus. É como se nossos olhos espirituais se abrissem para ver o que sempre esteve lá. A presença constante e amorosa de Deus em cada aspecto de nossa existência. Em Salmos 139, 1-3, Davi declara: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Examinas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Esta é uma descrição de um Deus que está intimamente envolvido em cada detalhe de nossa vida. Não um Deus distante que apenas observa de longe, mas um Deus presente que conhece cada pensamento, cada movimento, cada preocupação. Quando realmente acreditamos que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, começamos a ver sua mão em tudo. Começamos a perceber que não há tal coisa como coincidência para o Filho de Deus, apenas a providência divina trabalhando em nosso favor. Agora gostaria de fazer uma pausa e orar com você. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil agora mesmo. Talvez você esteja lutando para ver como Deus poderia estar trabalhando em meio ao caos. Ou talvez você simplesmente precise de um lembrete de que Ele está no controle. Vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por ser um Deus que se importa com os detalhes. Obrigado porque nem mesmo uma folha cai de uma árvore sem o teu consentimento. Ajuda-me a encontrar conforto nesta verdade hoje. Senhor, entrego a Ti as áreas da minha vida onde tenho tentado manter o controle. Aquelas preocupações que têm roubado minha paz, aqueles medos que têm sufocado minha fé. Ajuda-me a confiar que Tu tens um plano, mesmo quando não consigo ver. Nas situações que parecem caóticas e sem sentido, lembra-me de que Tu estás no controle. Nas tempestades da vida, quando me sinto como uma folha sendo arrastada pelo vento, ajuda-me a lembrar que estou sempre em Tuas mãos. Deus, eu escolho acreditar que Tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem, conforme Teu propósito perfeito. Ajuda-me a ver Tua mão nos detalhes da minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Como podemos aplicar esta verdade poderosa em nossa vida cotidiana? Como a realidade de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita pode transformar nossa maneira de viver? Aqui estão algumas sugestões práticas. Pratique a gratidão pelos detalhes. Comece a notar e agradecer pelas pequenas bênçãos em sua vida. Um pôr do sol bonito, uma mensagem inesperada de um amigo, uma refeição deliciosa. Quando agradecemos pelos detalhes, estamos reconhecendo que Deus está presente em cada aspecto de nossa existência. Entregue suas preocupações em oração específica. Em vez de se preocupar com situações que você não pode controlar, transforme cada preocupação em uma oração específica. Filipenses 4, 6, 7 nos incentiva. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Busque a perspectiva de Deus nas dificuldades. Quando enfrentar desafios, faça a si mesmo esta pergunta: como Deus poderia estar trabalhando nesta situação? Nem sempre teremos respostas claras, mas apenas fazer a pergunta nos ajuda a mudar nossa perspectiva. Tome decisões com confiança. Quando precisar tomar decisões, faça sua parte. Oração, aconselhamento, pesquisa, mas depois avance com confiança, sabendo que Deus pode redirecionar seus passos se necessário. Provérbios 16, 9 nos lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Pratique a presença de Deus. Desenvolva o hábito de reconhecer a presença de Deus em cada momento do seu dia. Fale com Ele sobre as pequenas coisas, não apenas as grandes crises. Compartilhe suas alegrias, suas frustrações, suas esperanças.
Quando realmente internalizamos a verdade de que Deus está no controle até mesmo dos menores detalhes, somos libertados para viver com uma confiança inabalável. Não porque tudo será perfeito, mas porque sabemos que aquele que nos ama está orquestrando todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Meu amigo, minha amiga, lembre-se, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Esta não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade transformadora que pode revolucionar sua maneira de ver as circunstâncias da vida. Em tempos de incerteza, quando você se sentir como uma folha sendo carregada pelo vento, sem saber onde vai pousar, lembre-se, você não está à deriva. Você está nas mãos de um Deus que se importa com cada detalhe de sua vida. Em tempos de dor, quando você não conseguir compreender por que certas coisas estão acontecendo, lembre-se, Deus está trabalhando de maneiras que você talvez não consiga ver agora, mas um dia entenderá. Em tempos de decisão, quando você não souber qual caminho seguir, lembre-se, Deus promete guiar seus passos, iluminar seu caminho, mostrar a direção. A folha que cai de uma árvore não precisa entender o propósito de sua queda. Ela simplesmente confia no processo, sabendo que faz parte de algo maior. Da mesma forma, não precisamos entender tudo o que Deus está fazendo em nossa vida. Precisamos apenas confiar que Ele está no controle e que nos ama profundamente. Isaías 55, 8-9 nos lembra: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então hoje, convido você a soltar as rédeas, a abrir mão da ilusão de controle, a confiar que o Deus que cuida de cada folha que cai está cuidando de você com um amor infinitamente maior. E quem sabe, talvez aquela situação que parece uma queda livre agora, seja na verdade o começo de um novo capítulo maravilhoso que Deus está escrevendo em sua história. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E você, meu amigo, minha amiga, é muito mais valioso do que qualquer folha. Que esta verdade traga paz ao seu coração hoje e sempre. Vamos orar uma última vez. Senhor Jesus, obrigado por nos lembrar que estás no controle de cada detalhe. Ajuda-nos a descansar nesta verdade, a encontrar paz em meio às tempestades da vida, sabendo que nada acontece sem a tua permissão. Dá-nos coragem para soltar as rédeas e confiar plenamente em ti. Em teu precioso nome, oramos. Amém. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que talvez precise ouvir esta mensagem hoje. Deixe um comentário compartilhando como Deus mostrou seu controle soberano em sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens que fortalecem sua fé. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você está nas mãos de um Deus que se importa com cada detalhe de sua vida.